Fala, gente. Hoje a gente vai iniciar as aulas de fisiologia respiratória, ok? Então, vão ser algumas aulas e a gente vai falar sobre o funcionamento do nosso sistema respiratório. Para começar, é importante a gente falar quais são as funções que esse sistema possui no nosso corpo. A primeira, a principal, e a que todo mundo lembra, é que é a de realizar a troca gasosa entre a atmosfera e o sangue. Então, a gente tem a nossa atmosfera contendo gases, em especial o oxigênio e o gás carbônico, que são os gases que a gente mais vai trabalhar aqui. E nosso sangue também possui uma concentração diferente desses gases. O sistema respiratório é o que vai conectar e realizar a troca desses gases para manter a homeostasia, ok? A segundo é a regulação homeostática do pH do corpo. Então, através das trocas gasosas que o nosso sistema respiratório faz, ele pode ajudar a controlar o pH do nosso corpo, então a controlar a acidez. O terceiro é a proteção contra patógenos e substâncias irritantes inaladas. Então, nosso sistema respiratório ele tem a sua própria, o seu próprio maquinário de defesa que vai fazer com que as coisas que estão de fora, na hora que adentrarem no sistema respiratório, não afetem, não causem um mal tão grande. E por último, a vocalização, né, que é o que nos permite nos comunicar muitas vezes. Então a gente vai introduzir falando um pouco sobre a estrutura das vias respiratórias, como é que é a anatomia dessas vias. Então aqui estão nossas vias respiratórias, um resuminho delas. Então ela inicia aqui assim na boca, no nariz, aí chega na laringe, ok, que é composta principalmente por tecido cartilaginoso. A traqueia também é a mesma coisa, tecido cartilaginoso, então a gente está falando de tecido rígido, tecido que tem uma sua conformação anatômica fixa, você não é maleável. Então aqui na laringe a gente tem as cartilagens da laringe, a gente tem a glote, aqui na traqueia a gente tem os anéis traqueais, a gente tem a musculatura transversa que fica na região posterior da traqueia, a carina, que é a região onde vai dividir o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito, os brônquios lobares, aí os brônquios segmentares e depois os bronquíolos, até a gente chegar nos alvéolos. Note que, a partir do momento que a gente vai ficando mais profundamente, ou seja, mais inferior nas vias aéreas, a gente vai perdendo essa cartilagem, então as vias vão ficando mais maleáveis e a gente vai alterando a função dessas vias também. Beleza? Então a gente tem laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, por fim, os alvéolos. É importante a gente ressaltar aqui, como eu falei, a parte superior do, das nossas vias aéreas, né? Então a traqueia, os brônquios, eles são o que a gente chama de espaço morto anatômico, que é a zona de condução. Nesse espaço a gente não tem células que são especialistas para troca gasosa. Então a gente tem a transmissão do ar, o ar passa pelo laringe, pela traqueia, pelos brônquios, mas não existe troca gasosa significativa nessa região, ou seja, é uma via de condução, uma zona de condução. E mais embaixo, lá nos bronquíolos respiratórios, nos ductos alveolares, nos sacos alveolares, aí a gente chama de zona respiratória, que é onde vai ter efetivamente as trocas gasosas. Notem que aqui eles colocam um número que é o número de tubos do ramo. Então, quanto basicamente é a área que a gente tem em cada região. Então aqui a gente tem uma só traqueia, depois vai dividir em dois brônquios, 4, 8, por aí vai e vai multiplicando. Ao ponto que quando a gente chega na área respiratória, a gente tem um número enorme de ramos, de subdivisões, o que aumenta consideravelmente a nossa área de troca efetiva. Isso é positivo para a gente ter mais área de contato para poder trocar em si os gases. Então, as vias condutoras, elas são as que conectam os nossos pulmões ao meio externo e elas têm a função de aquecer, umedecer e filtrar o ar. Então, elas aquecem desde aqui do início do nariz, da boca, dos seios paranasais, das conchas, elas vão aquecer esse ar que está entrando para que ele não chegue a uma temperatura muito baixa, que causaria lesão nas vias aéreas. Ele vai umedecer através de muco, através de substâncias que são exaladas e filtrar também o ar através das vibriças, através dos cílios que possuem nos nossos sistemas de condução também. Então ela possui essas três principais funções. Ele leva o ar, ao mesmo tempo aquece e umidifica e também filtra para nos proteger. E aqui no final a gente vai ter já as vias respiratórias. Então, os bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios,
os alvéolos, e note que os alvéolos, né, como se fosse o cachinho de uva, são bem pequenininhos, e ao redor deles a gente tem capilares. É nesses capilares onde vai ter a troca do sangue para o alvéolo. Então é nesse ponto onde existe a conexão e os gases serão trocados para a gente ter a respiração pulmonar, propriamente dita, beleza? Então, por fim, as vias respiratórias, né, que é onde ocorre a troca gasosa, como o próprio nome já diz, elas fazem a respiração pulmonar, e tem dois tipos de células nesses alvéolos, importantíssimas, que são os pneumócitos tipo 1. Esses pneumócitos tipo 1, eles vão fazer efetivamente as trocas gasosas, então são eles que puxam oxigênio e jogam gás carbônico para fora. E os pneumócitos tipo 2, eles produzem uma substância chamada de surfactante, que daqui a algumas aulas vocês vão entender para que esses surfactantes, essas substâncias servem, qual é a função dela na nossa fisiologia pulmonar. Por último, a gente tem por fora do pulmão também, revestindo as pleuras. A gente tem duas pleuras, a pleura parietal e a pleura visceral, e entre elas o líquido pleural. Essa imagem aqui é didática, então ela está totalmente fora de escala, tá? Não existe tanto líquido assim, o coração também está fora de escala, é só para mostrar para vocês como é que funciona. Então a gente tem aqui uma pleura parietal aderida à parede torácica, aderida ao mediastino, e a gente tem uma pleura, perdão, visceral, que está aderida ao pulmão. Entre elas a gente tem um líquido que a gente chama de líquido pleural, que é uma camada finíssima de líquido, tem bem pouco líquido, é mais para trazer esse deslizamento e para deixar uma pressão negativa naquela região. Então, pleura parietal, pleura visceral, que vão participar de forma muito importante da mecânica pulmonar.